Olá, professor. Olá, colegas que estão nos assistindo. Estou aqui de novo para poder falar do nosso cliente servidor de KVS, que utiliza TLS. Só que dessa vez eu quero apresentar para vocês o código-fonte da nossa aplicação. Então, eu vou começar aqui para vocês com uma contextualização daquilo que nós fizemos da última vez, no nosso último vídeo, para que quem esteja vendo esse vídeo agora, a partir deste momento, entenda que existe um vídeo anterior com toda a explicação de todo o funcionamento desse sistema e que isso é uma entrega de um trabalho. Então, essa vai ser a linha que nós vamos seguir. Então, essa contextualização primeiro, para depois explicar cada um dos códigos para aqueles que tiverem interesse de saber ali qual é o funcionamento deles. Então, pela introdução, a gente tem que lembrar que esta é a segunda avaliação da disciplina de tópicos em redes de computadores na Universidade Federal do Paraná, onde a função ou a entrega tem que ser fazer uma aplicação cliente-servidor baseada em KVS, então um banco de dados de chave e valor, utilizando a tecnologia TLS e demonstrar que, quando se usa essa tecnologia, nós temos sigilo, nós temos autenticidade e nós temos integridade. Quem ainda não viu e que queira ver mais sobre essa especificação do trabalho, pode procurar no link do professor dessa disciplina que ele está ministrando nesse momento. Então, eu sou Josineide Souza, sou um dos alunos dessa disciplina e estou fazendo essa entrega aqui. Pois bem, como é que é a entrega? É entregar um relatório, que então eu optei por um vídeo, que é o outro vídeo que eu já comentei agora há pouco, que está nesse link, que vai ficar depois também na descrição do vídeo, tá? Também era para demonstrar os logs de execução, então eu demonstrei no próprio vídeo, mas também deixei na minha página pessoal, dentro do departamento de informática, bem como no próprio vídeo, então vocês vão ter acesso, bem como nos comentários também estará à disposição todos esses logs de execução. E a última coisa, que são os códigos comentados, no próprio GitHub, nós teremos esses códigos comentados, vocês podem procurar, pesquisar e avaliar como que eles estão escritos, bem como também terá o link a partir da página da disciplina, desculpa, da minha página pessoal dentro do departamento, e também, mais uma vez, nos links que estarão na descrição desse vídeo que estará aqui, tá? E tudo isso tem que ser uma entrega por e-mail. Bom, apesar de estar assim, eu quero fazer essa contextualização de como que ficou os códigos na versão final, separado da execução, porque o outro vídeo já ficou longo e o que importava era fazer aquelas demonstrações. Mas caso tenha ficado dúvida de como que funciona cada um dos códigos, então esse é o momento. Eu fiz esses códigos em Python e nós vamos ver 4 códigos diferentes, que são o cliente, o servidor, e um invasor, que vai tentar fazer a simulação de um acesso não autorizado ao servidor. Bem como também tem uma biblioteca de configurações, de variáveis e funções que são comuns a essas outras aplicações que estão à disposição. Então, vamos ver o nosso primeiro ponto, ou para a gente ter uma ideia geral do que vai acontecer, baseado no que a gente já conversou ali no outro vídeo. Vamos começar com a biblioteca padrão, a biblioteca comum que é compartilhada entre todos, mas uma biblioteca pessoal que eu construí para isso. Então, antes de mostrar os códigos para vocês, só dizer então que ela é utilizada para que a gente tenha as variáveis globais de configurações, que a gente vai utilizar em todos os outros, né, do cliente, servidores, do invasor. Então, as configurações comuns estão ali, bem como existem algumas funções que podem ser utilizadas em alguns desses outros contextos em um determinado momento. Então, são 5 funções diferentes que estão nessa biblioteca pessoal e que, agora que eu vou compartilhar a tela, nós vamos conseguir enxergar, então, e comentar sobre cada uma delas. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa fazer essa visualização. Minimizar isto e a gente pode olhar para o código. Como ele está pequeno, eu vou dar um zoom com a ferramenta de acessibilidade que nós temos aqui, para que a gente possa ver, então, primeiro, essa biblioteca pessoal de configurações que são comuns aos outros códigos que nós temos.
Na primeira parte delas, vocês vão encontrar várias variáveis e várias definições que são utilizadas em outros momentos, como, por exemplo, no servidor, a gente guarda um log de execução. Então, está aqui a variável que guarda o nome desse log que será utilizado, bem como o endereço do servidor e a porta de uso dele. Então, para o cliente se conectar, ele busca as informações daqui. Para o servidor fazer o bind e fazer a associação entre endereço e porta, ele também busca daqui. Depois a gente tem o prompt de interação que nós vamos ter, ou que a gente pode utilizar, e depois dentro do cliente, né, e claro, do invasor também, nós vamos conseguir ver esses prompts. Então, os prompts que eu estou utilizando, ou acho que o único prompt que eu estou utilizando de fato, é esse CMD1, que ele vem daqui também. No servidor, a gente tem várias mensagens de debug, então essas mensagens de debug eu busco aqui, desse dicionário com os níveis diferentes de debug, desde o D0, que é a inicialização e finalização do servidor, quanto o D1, D2, D3 e D4, que são os outros debugs, os outros níveis que a gente vem utilizando para fazer uma associação e uma representação gráfica de tudo que está acontecendo dentro da nossa execução. Bem como eu também tenho as mensagens de retorno que o servidor envia para o cliente em um determinado momento. Então, basicamente se a operação foi realizada com sucesso, o servidor devolve isso para o cliente. Se já existe alguma chave dentro do banco de dados chave-valor que ele está tentando inserir ou atualizar e assim por diante, se o valor foi não encontrado ou até mesmo a base inalterada. E ainda existem algumas mensagens que são mostradas mais no próprio servidor, e essas mensagens também têm algum nome como, olha, uma parte visual ou alguma configuração visual para que no log a gente consiga ver que terminou uma sessão ou uma certa categoria, que uma determinada opção parou de executar porque já chegou ao seu fim, ou acabou prematuramente, mas acabou a execução daquela opção. Então, eu tenho aqui também, por exemplo, o fim de sessão para poder fazer essas configurações. Então, isso daqui são as configurações iniciais, as variáveis, as definições iniciais para que sejam utilizadas nos outros códigos. A partir daqui, a gente tem, então, as funções que podem ser utilizadas tanto no cliente, quanto no invasor, quanto no servidor. E uma das primeiras que estão aqui é a de criptografia de chave assimétrica. Então, se eu tenho aqui uma função de criptografia de chave assimétrica, é porque mais para baixo, que depois nós vamos ver também, eu tenho o equivalente dela, que é a descriptografia de chave assimétrica. É o par, um criptografa e o outro decodifica. Tá? Vamos começar ali, então, pela criptografia, para que a gente possa entender ali qual foi a lógica que eu utilizei, que isso daqui é utilizado mais no menu número 7, onde a gente faz a simulação de que uma mensagem foi interceptada, que ela foi alterada. Então, isso daqui está fazendo o papel de simular o encapsulamento TLS. Né? Então, está fazendo a criptografia com os dados que têm que ser utilizados. Então, aqui na parte de cima, né, nessa definição da função, a gente tem os dados, e uma chave, que pode ser a chave pública ou a chave privada do cliente ou do servidor, daquele que tem que fazer a criptografia naquele momento. Qual que é a ideia geral que nós utilizamos aqui? Eu pego esses dados que vieram de quem quer fazer ali a atividade e para cada uma das posições, para cada um dos caracteres que está ali, primeiro eu pego o decimal da tabela ASCII que diz respeito a esse caractere. Transformo isso, então, em um valor inteiro decimal para que eu possa fazer a aritmética modular, com a aritmética multiplicativa modular, para que para cada um dos caracteres, eu multiplico pela chave e divido por 1000, mas pego apenas o resto dessa divisão inteira. E esse valor, então, vai ser um valor codificado que vai ser guardado. Outra coisa que eu acabo fazendo também é criar aqui dentro desse encadeamento de ifs um código verificador desse caractere que foi codificado, para que então, quando chegar no destino, quando chegar na descriptografia, a gente consiga recuperar corretamente e ver se não houve um corrompimento desses dados. E como que isso acontece? Bom, eu vejo, se esse número que foi gerado depois da aritmética multiplicativa modular, se ele tiver apenas um caractere ou ele tiver apenas
um único valor, um único dígito, vamos dizer assim, então o código verificador é o próprio número que está sendo gerado, o número que foi gerado naquele momento. Se ele tiver 2 dígitos, 2 caracteres representando ele, né, 2 representações, 2 números que estão representando ele, então eu pego e faço a soma desses números. E se ele tiver 3, e não vai ter mais do que 3 dígitos por causa da divisão inteira por 1000 e pegar essa parte do módulo, então ele vai ser no máximo de números de 0 até 999. Se ele tiver 3 dígitos, né, 3 caracteres que o representam, eu somo esses 3 dígitos também. E aí eu crio então, ou transformo ele ali em uma string para que, quando a criptografia acontecer, eu envio 2 coisas, ou eu construa uma nova string considerando 2 coisas. O valor codificado e também o código verificador que está associado a ele. E como que eu faço isso? Pego todo o acumulado da string que está sendo construída, coloco o código gerado com aritmética modular, um espaço em branco, o dígito verificador, desculpa, o código verificador, que pode ser mais de um dígito, e mais um espaço em branco. Como eu vou fazendo isso para cada um dos caracteres que existem dentro da minha string que será transmitida, dentro da mensagem que será transmitida, isso vai acontecer repetidamente para todos os dados, mas vai ter um momento que o que a gente vai receber no final das contas é a string construída, mas com um caractere de espaço em branco no final. E aí, como eu quero retirá-lo, eu vou fazer com que esse caractere seja retirado dessa forma daqui. Então, eu faço uma operação em cima da string em Python e retorno tudo menos o último caractere, que seria um espaço em branco. E aí eu tenho a minha string correta, bonitinha, sem a necessidade de ter esse caractere final ali para ocupar mais espaço, né? Ele seria inútil, não teria necessidade nenhuma, então estou fazendo essa retirada dele aqui. Então, assim que acontece a criptografia de chave assimétrica do jeito que nós estamos utilizando nesse sistema de cliente e servidor. A descriptografia é algo semelhante, com os dados e a chave, que é o inverso multiplicativo daquela que codificou. Então, nos nossos exemplos, quando você está usando uma chave que era 401, que a gente utilizou lá no outro vídeo, aqui, na hora de descriptografar, para que descriptografe da maneira correta, eu preciso utilizar o inverso multiplicativo daquela chave, que no caso é o 601 dos nossos exemplos. Lembra que na hora de criptografar, ele pegou a string e foi separando cada um dos valores com o espaço em branco? Então, como isso vem em formato de string e eu tenho um espaço em branco, eu estou utilizando a função split para poder dividir esses dados recebidos em números ou naquelas porções de strings, utilizando como separador o espaço em branco. Então, eu vou fazer a separação ou a quebra daquela string em várias partes, em vários pedaços diferentes, com a função split. Uma coisa que eu tenho que verificar quando eu faço lá no menu número 7 da nossa execução, que eu simulo que houve uma alteração, eu faço uma alteração nos dados, eu tenho que verificar se, quando eu faço aquela alteração, esses dados que deveriam ser pares, ou deveria ser uma quantidade par de informações, eu tenho que verificar se isso acaba não sendo ímpar, como de fato ocorre lá na hora que a gente faz a nossa demonstração. Então, a hora que eu faço essa verificação, eu incluo aqui o valor 0 no final de toda essa string, ou desses dados recebidos. Eu acabo incluindo o valor 0 como se fosse o código verificador da última posição. É claro que isso daqui não vai funcionar, ou tem uma pouca chance de funcionar. Em alguns momentos pode ser que sim, mas acredito que a maior parte das vezes não funcionaria. Mas é necessário fazer isso daqui para que o restante do código funcione, para que eu tenha, então, um determinado valor e tenha o seu código verificador associado a ele também. Então, eu faço essa inclusão aqui para ficar mais fácil da gente conseguir fazer a execução do algoritmo em si. Como que acontece? Então, eu vou, para cada um dos valores que estão dentro desses recebidos, fazer ali o inverso dessa atividade. Bom, o que seria esse inverso? Enquanto essa posição que está representando um índice, então, enquanto esse índice for menor do que o tamanho dos dados que eu tenho, eu vou navegar sobre eles.
para que, então, eu pegue o número que eu realmente desejo, lembra? É o número ou a informação que eu quero transmitir, mais o código verificador. Então, eu primeiro pego na posição 1 dessa execução, nessa primeira execução, no primeiro índice, eu pego esse valor recebido, e na posição logo subsequente, uma posição à frente, eu pego qual é o código verificador que foi recebido do envio que veio do cliente. Ok, então eu pego esses dois dados para que eu possa trabalhar com eles. Esses ifs, ou essa cadeia de ifs aqui, eu não tenho mais o verificador em si, mas eu tenho um N verificador. Esse N verificador é um novo verificador que ocorre aqui na hora da descriptografia. Foi enviado um determinado valor, mas eu tenho que recalcular em cima dos dados para saber se não houve alteração, se os dados ainda continuam válidos, se o código verificador ainda é válido, mesmo que tenha tido mudanças, ou mesmo que não tenha tido mudanças, só para receber a informação correta mesmo, eu tenho que fazer o cálculo desse verificador aqui, na hora da descriptografia também. Então, do mesmo jeito, se ele vier como um único número de um único dígito, o número verificador, o código verificador, é o próprio número recebido. Se não, se ele tiver 2 dígitos, eu somo os 2 dígitos. Se ele tiver 3 dígitos, também somo esses 3 dígitos para construir um novo verificador. Ok, eu vou fazer essa comparação mais para frente, aqui nesse código mesmo, né, mais para baixo, onde eu estou colocando aqui a seta de demonstração, é onde vai de fato fazer essa verificação. Só que antes disso, eu faço o inverso multiplicativo. Eu pego o valor que eu estava trabalhando, multiplico ele pela chave, que é o inverso multiplicativo, e pego o resto da divisão inteira por 1000, para que, então, na hora de fazer o inverso multiplicativo, se a chave foi escolhida corretamente, se são o par de chaves corretas, ele vai te dar o código correto lá no final, no código que realmente tem que ser. E assim eu vou construindo a string descriptografada, vou incluindo cada um desses caracteres com o inverso multiplicativo, para que eu tenha esse valor no final da execução. Então, eu vou construindo isso, independente se deu erro ou não, para que possa haver a demonstração no nosso exemplo que está lá no outro vídeo. E aí, por último, eu faço essa verificação se o que foi construído aqui como verificador, se isso coincide com o verificador que foi recebido do envio da criptografia. Se sim, ótimo, então esse if não vai ser verdadeiro, esse print não vai ser executado, e aí deu tudo certo. Se não, ele vai aparecer uma mensagem na tela dizendo erro na verificação. E depois que eu faço todos esses passos, eu avanço 2 posições para que agora eu pegue os próximos 2 números quando eu tiver as próximas posições do dado recebido. Então, eu pego a posição e adiciono mais 2 para que eu possa pegar, então, ali os próximos 2 valores, que são o dado em si e o código verificador que vem associado a ele. Então, essa daqui é a função que faz a descriptografia de chave assimétrica, tal qual aconteceu que a gente demonstrou no vídeo anterior. Então, é assim que ele funciona. E esse é o par da outra função que a gente viu um pouquinho antes também, que é a criptografia de chave assimétrica. São as 2 funções que constam aqui nessa biblioteca que nós temos. Seguindo adiante, outras 2 funções que eu vou ter aqui uma delas, a criptografia de substituição com a rotação 13 e o equivalente a ela, que é a descriptografia de rotação com o valor 13, com chave 13. Então, eu estou fazendo também aos pares para eu poder criptografar e descriptografar os dados. Vamos ver primeiro a criptografia. Na criptografia, o que eu vou fazer? Bom, para cada uma das posições dos dados que foram recebidos, eu pego mais uma vez o decimal equivalente desse dado na tabela ASCII e faço uma rotação 13. Eu adiciono 13 posições adiante, eu vou fazer então uma rotação ali para a direita nos dados finais ou à esquerda nos dados originais. Mas se isso daqui passar de 256, eu pego o resto da divisão. Por quê? Se a gente olhar a tabela ASCII tradicional, o que nós vamos ter é caracteres que vão desde o 0 até o 127. Então, ali a gente tem
os números tradicionais, as letras tradicionais, indo até o decimal 127. Mas aqui eu posso estar trabalhando com aquilo que o usuário escreveu, como caracteres acentuados, pontuações, né, e outros caracteres especiais. Então, eu estou expandindo isso daqui, estou usando uma tabela ASCII expandida, onde eu posso utilizar até 256 valores. Por isso que eu faço, então, aqui a divisão e pego o resto da divisão inteira por 256, para que eu tenha, então, números desde 0 até 255, que é o máximo, aí, então, dessa tabela ASCII estendida. Só que depois eu ainda tenho que fazer uma verificação aqui, que é a verificação com 32, que se o resultado disso daqui for um número menor do que 32, significa que ele é um dos caracteres não imprimíveis da tabela ASCII. Então, o que eu faço? Eu adiciono 32, né? Eu faço ali, então, mais uma substituição, mais uma rotação, e adiciono 32 nesses casos especiais para que exista um caractere imprimível e que possa aparecer na hora que a gente estiver fazendo a verificação desses dados na execução do nosso código mesmo. E aí, depois disso, eu vou construindo a string criptografada com essa substituição e acabo retornando ela. Então, ela é simples desse jeito, faz a rotação para qualquer caractere e não apenas para os caracteres alfabéticos, como o hot13 que existe dentro da codificação padrão do Python. Ele faz. Aqui ele faz, então, para quaisquer caracteres, como espaço em branco, pontuação, cedilha, acentuação gráfica e assim por diante. Ele faz para quaisquer caracteres que existam ali. E o inverso dele, a descriptografia com rotação 13, vai ser algo muito parecido, onde, para os dados recebidos, eu também pego o inteiro relacionado à tabela ASCII, né, o decimal relacionado à tabela ASCII, que representa aquele dado, o caractere que está ali, e vejo aquela verificação de se isso é menor do que o 32 mais 13, o 32 por causa daquela rotação final que a gente fez, né? Que se for um caractere não imprimível, e o 13 por causa da rotação em si, que de fato tem que acontecer, que é a rotação 13, se isso acontecer, então eu substituo os 32 e adiciono os 256 para que eu volte no valor que a gente tinha ali anteriormente. Mas se isso não for verdade, né, ou se ele não tiver dado aquele overflow que aconteceu ali em cima, eu simplesmente tiro a rotação 13, porque ele está dentro da faixa lá dos 32 até os 255, né? Então, mesmo adicionando 13, ele não passou dos 255, então basta eu retirar o valor 13 associado a ele, que eu tenho o número que eu quero ter depois da descriptografia com a rotação 13 mesmo. E aí eu vou construindo a string, transformando o número inteiro em um caractere novamente e adicionando isso ao meu acumulado do que nós temos aqui, né, da string final que vai ser retornada depois da execução desse código todo. E aí uma última função que nós temos aqui, que é uma função de alterar mensagem. Essa função que está aqui é a simulação de que alguma coisa deu errado, que um invasor pegou a mensagem, alterou, ou que houve corrompimento dos dados. Lá naquela opção número 7, eu altero os dados. Como é que eu falei naquele momento em que os dados são alterados? Que nas posições 1, 3, 5, 7 e 9, nos índices 1, 3, 5, 7 e 9, eu altero os dados da string original para colocar exatamente 5 nele. Independente disso, eu coloquei arbitrariamente que vai colocar o valor 5, que na maior parte das vezes não vai ser o valor que de fato tem que ser ali naquelas posições da string. E não é em muitos dos casos que nós vimos ali da execução do outro vídeo também. Bom, se for então uma dessas 5 primeiras posições ímpares, então eu altero especificamente para 5. Se não, eu copio nas outras posições o dado original que ele tem que ser para simular essa alteração. Como em Python a gente não altera o valor da string em si, então eu tenho que fazer uma cópia de caractere por caractere, considerando as posições que de fato tem que ser, para que aí eu possa fazer a execução
e a cópia em si, né? Então não é uma alteração, mas uma cópia retornando a string modificada, ou o equivalente ao que seria a string original modificada, para quem chamou essa função de alterar os dados. Então deixa eu tirar o zoom, voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente poder continuar. Então, na questão de funções comuns, é isso que acontece dentro da minha biblioteca pessoal. São essas 5 funções, mais alguns caracteres e algumas configurações e algumas variáveis que são utilizadas pelos demais códigos do nosso sistema. Então, depois disso daqui, podemos passar então para o próximo código, que é o código do servidor. Como é que vai funcionar o servidor? A ideia dele é como está sendo mostrada aqui, onde eu vou ter algumas funções, como envia menu, envia todo o banco, criptografar, debugar, né? É uma frase, um verbo aí que não existia, mas passou a existir, mas que faz bastante sentido. Então, estamos utilizando ele aqui, na falta de nomes melhores, eu acabei utilizando o debugar mesmo. Só que a execução em si do servidor é, de maneira geral, preparar a conexão para que ela possa ser estabelecida, possa receber conexões de clientes e interagir com o cliente quando o cliente se conecta a ele. Então, eu tenho isso daqui como sendo executado no corpo principal do meu código do servidor e algumas funções auxiliares para poder fazer algumas tarefas. Então, essa é a organização que o servidor possui. E mais uma vez, nós vamos então dar uma olhada nos códigos que dizem respeito ao servidor, para que fique mais fácil de vocês entenderem como que toda aquela execução do vídeo passado ele se comporta. Deixa eu compartilhar mais uma vez a tela com vocês. Voltar para os códigos, inclusive dando o zoom para que fique mais fácil de vocês enxergarem. E vamos para o servidor. Então, o que acontece nesse servidor? Na parte inicial, são trazer os módulos de Python que vão fazer a criação do socket, a utilização do TLS, que vai fazer o encapsulamento da comunicação, o carregamento daquela biblioteca pessoal que a gente acabou de ver, está aqui como confs comuns, o datetime, que é para conseguir fazer os timestamps e colocar então ali qual é a ordem de execução, em que momentos eles executaram, e o sys, o módulo de sistema, para que eu possa abrir, utilizar arquivos, escrever nesses arquivos e salvar o log de execução que existe. Veja que a gente tem então aqui algumas funções antes do corpo em si, e eu vou deixar elas para depois, para que a gente possa ver lá para frente. Então, primeiro envia menu, depois envia todo o banco, ou uma função para criptografar e outra para fazer o debug. E vamos começar ali pela parte principal, como se fosse uma execução que de fato acontece, né, do servidor, onde a gente começa pelo código principal. O que acontece logo de início? Acontece que a gente abre um arquivo para escrita, para que então a gente comece a fazer o debug dele. Então, a gente abre esse arquivo utilizando, né, a função open, o método open, que está dentro ali do módulo sys de sistema, abre ele para que a gente possa salvar esse log de execução. Após isso, a gente já usa a parte do debug de nível 0 para que a gente possa, então, carregar esse banco de dados logo na sequência, ou informar dentro do log que está sendo carregado esse banco de dados chave e valor, e carrega esse valor que é a partir de um dicionário, com a chave e o respectivo valor ligado a ele. Uma das coisas que eu falei lá na nossa execução é que eu já deixo ativado a função de debug logo de início, que a gente não precisa ativá-la para salvar o rastro de execução que acontece do nosso servidor e das trocas de mensagem com o cliente. Então, essa variável aqui de controle, essa flag que está sendo utilizada aqui. Depois, é a comunicação de rede tradicional, configuração de rede que normalmente nós teríamos, onde crio um socket, abro um socket, crio um contexto de TLS,
carrego os certificados corretos para esse servidor, que é o certificado que a autoridade certificadora deu e a chave privada associada a esse certificado. Então, eles são carregados aqui e estão à disposição para uso. Depois, eu faço o bind do servidor, utilizando o endereço de localhost nessa situação e a porta, que na gravação ficou como 8004, mas pode ser 8003. Dos códigos publicados está com 8003, mas enfim, né, é mais que 8000. Depois, eu espero por conexões dos clientes, e isso daqui ele vai ficar então bloqueado, esperando que exista uma conexão, e quando chegar essa conexão, aceita a conexão e começa a conversa com o servidor. Então ele mostra uma mensagem no log que o servidor, que algum cliente se conectou, aqui está o endereço dele, aqui está a porta dele e assim por diante. E aí, com a conexão estabelecida, ele faz um wrap, ele faz ali então um encapsulamento dessa conexão TLS que existe a partir aqui, né, do lado do servidor, faz esse encapsulamento e aí a gente pode fazer o tráfego de informações TLS, utilizando, né, tudo aquilo que nós já demonstramos, que é o sigilo, a autenticidade e a integridade das informações que são trafegadas. A partir desse cliente conectado conosco, o que nós vamos fazer é um laço que vai executar de maneira indefinida a princípio, porque a gente não sabe em que momento o cliente vai encerrar a conexão com a gente. Então, o que a gente começa a fazer? Primeira coisa é receber a informação do cliente, daquilo que ele quer enviar para a gente. E a partir do que ele enviar, a gente vem fazendo uma verificação dentro dos menus. Então, o menu 1, tal qual a gente viu, o que ele vai fazer para a gente é inserir um valor dentro do banco de dados, utilizado aqui como um dicionário. Então, ele vai inserir uma nova chave e um novo valor. Então, se o cliente enviou para a gente o código 1, significa que a gente vai fazer a inserção de um valor. Então, eu guardo dentro dessa variável dados, e ela é muito reaproveitada em vários momentos para fazer esse tráfego de informações entre servidor e cliente. Eu pergunto para ele, ou coloco aqui o que ele quer inserir como chave, envio para ele e aguardo a resposta do que ele vai inserir. A chave que ele nos mandar, eu guardo ela dentro da variável chave, para que eu não perca isso daqui e eu possa reutilizar depois, porque se ele me enviou uma chave e essa chave não está dentro do banco de dados que já existe, eu pergunto para ele qual vai ser o valor associado a essa chave. Então, envio para ele essa pergunta e aguardo a resposta. E aí, se ele realmente não está dentro do banco de dados, basta eu inserir isso para ele e depois dar um retorno de OK, de operação realizada com sucesso. E envio essa mensagem para ele lá para o final. Mas se esse valor que ele quer inserir cai no caso do else, significa que já existe um valor com aquele nome. Quer dizer, desculpa, já existe uma chave exatamente com aquele nome. Se ela já existe, então eu mando essa mensagem para ele, ó, já existe. Não tem mais o que eu fazer, porque eu não vou sobrescrevê-la. Caso você queira utilizar a atualização, existe um menu correspondente para isso. Então tá funcionando dessa forma. E aí, em todas as opções que eu tenho aqui, se o debug estiver ativo, e geralmente ele está, porque ele já inicia, né, como funcionando, eu sempre coloco uma mensagem de fim de sessão, para que no log, no rastro de execução, de fato apareça ali uma tira de caracteres para representar que houve o fim daquela opção. Então, em praticamente todos, eu vou ter essa opção aqui à disposição para mim. Então, no menu número 1, o que eu faço para ele é pergunto que chave ele quer inserir, aguardo a resposta, pergunto qual o valor que quer inserir, se a chave não existe, mas se já existir, também informo isso para ele, a chave já existe, não vou fazer nenhuma nova inserção aqui nesse menu. Menu número 2 é a consulta de valor, e ele vai seguir um trâmite muito parecido com o que a gente acabou de ver.
Então, se for o número 2, o que eu quero fazer é consultar um item apenas. Então, eu pergunto para ele, que valor você quer consultar? E aí, como ele vai consultar um valor, aguarda a resposta e, se esse valor não existir no banco de dados, retorna para ele ó, o valor que você quer consultar, ou a chave que você quer consultar, né? Aqui não seria o valor, mas seria a chave em si. Qual a chave que você quer consultar? A chave que você quer consultar nesse momento não existe no banco de dados. Então, se ele não existe, informa isso para ele. Mas se ela existe, é claro que a gente vai consultar qual é o valor associado a esses dados, ou essa chave recebida, e vamos enviar para ele, então, o retorno de qual é o valor associado à chave correspondente que ele pediu. E, mais uma vez, no fim da sessão, exibe isso daqui se o debug estiver ativo. Provavelmente vocês repararam, né? Já estou descendo para a próxima função ou para a próxima parte de execução, para o próximo menu, mas vocês devem ter reparado que eu não estou fazendo os comentários aqui parte do debug, que é apenas o registro daquilo que a gente viu na outra execução. Mas se o debug estiver ativo, ele vai colocar um determinado nível de informação e uma mensagem associada a ela, tá? Depois a gente vai ver aqui, então, como que funciona esse debug em si. A gente já vai daqui a pouco para a função de debug para a gente ter ali uma noção melhor de como que ela funciona. Mas por hora, acreditem que eu estou colocando, então, uma daquelas mensagens da biblioteca pessoal, ou uma daquelas strings da biblioteca pessoal, dizendo que eu quero o nível 1 de depuração, e qual é a mensagem que eu vou exibir nesse log no final das contas. Bom, número 3, quero consultar todo o banco de dados, quero saber então todo o registro, todas as chaves e todos os valores associados a cada uma das chaves. Então aqui eu tenho uma função de enviar todo o banco, que vai ser praticamente ela que vai ser enviada, ou ela que vai ser executada e ponto final. Deixe-me ir então ali para esse código que está aqui, nessa definição de enviar todo o banco, que é uma das funções que nós pulamos a princípio para esperar chegar nesse exato momento. Então, envia todo o banco, ele vai receber o banco de dados que a gente quer consultar, que a gente quer saber ali todo o valor dele. E, primeiro, coloca um cabeçalho para que o usuário possa entender que a organização vai ser chave, dois pontos, valor. Então, o separador visual que eu estou utilizando aqui entre chave e valor correspondente é o dois pontos. Coloco essa string aqui como um cabeçalho e, para cada uma das chaves que existem dentro do banco de dados, eu consulto esse valor, obviamente, e aí eu construo, eu vou incorporando a essa string que está sendo construída, o conteúdo na ordem que eu disse para ele, que vai ser chave, dois pontos, valor. E depois um /n para que ele possa pular de linha para o próximo registro e vai seguindo isso para tudo aquilo que estiver inserido dentro do banco de dados. Aqui, então, depois que o laço termina, a gente retorna tudo menos o último caractere, que é um pular de linha, um contra/n. Mais uma vez, então, a gente retorna ali a string em si, menos o último caractere, para retirar esse /n, para que a visualização do log também fique bem padrão e condizente com as outras que nós estávamos utilizando. Então, vamos voltar lá para o código onde nós estávamos, que era aqui nessa função, nessa opção número 3, de consultar todo o banco. Então, a única coisa que eu faço é construo uma string que representa todo o banco e coloco isso dentro da variável dados. Se vocês olharem a execução ali das opções anteriores, bem como as próximas execuções que tem aqui, vocês vão ver que, nesse momento, o envio final, eu não faço aqui exatamente na opção, mas eu passo lá no final, depois que todos esses ifs encadeados, if, elif, depois que todos eles acabam, eu pego o valor que está guardado dentro da variável dados e envio dados para o cliente que me solicitou a requisição. Então, a última informação em si tem que estar dentro da variável dados para que a informação funcione da maneira adequada. Tá? Opção 3, então só constrói essa string e envia para ele. Opção número 4, de atualizar um valor, vai ser a guia dinâmica dos outros menus, com exceção de enviar tudo, que é qual é a chave que você quer atualizar, e aí você digita a chave que vai ser atualizada, né? Então envia para ele essa mensagem e ele te retorna com o que ele quer atualizar.
E aí, se essa chave não estiver dentro do banco de dados, não há o que atualizar. Informe para ele que não existe essa chave e segue adiante. Mas se essa chave existe, também pergunto para ele qual é o valor. E a hora que ele me mandar a resposta, eu faço a atualização. E aí não preciso fazer nenhuma comparação com o valor que vai ser inserido na chave, porque aquilo que digitar é o que eu vou inserir. Não preciso fazer verificação nenhuma em relação a isso. E retorno um OK para ele. Então, pego lá o retornos, o OK, que significa, né, a operação realizada com sucesso. Caso queiram conferir, né, é só olhar ali na biblioteca principal, vai estar ali nesse formato. E guardo dentro de dados para que lá no final, depois de todos os ifs executados, todas as opções correspondentes executadas, eu envio o que tem que, de fato, ser enviado para o cliente. Opção número 5, para que a gente, então, apague um item que exista no banco de dados. Eu vou apagar uma chave e, por consequência, eu vou apagar um valor também. Como que eu faço essa execução? Do mesmo jeito. O que eu vou apagar? Qual é a chave correspondente, envia para o cliente e ele te retorna qual é a chave que ele quer apagar. Então, a hora que ele for apagar, se essa chave não está dentro do banco de dados, falo, não encontrei essa chave, não há o que apagar. Mas se sim, ela está, eu simplesmente apago esse registro do dicionário e retorno para ele que deu tudo certo e que foi apagado com sucesso. Número 6, apagar todo o banco de dados. Então, eu vou perguntar para ele você vai apagar, recebi a opção número 3, você quer apagar todo o banco de dados mesmo? É exatamente isso que você quer? Primeiro, você tem certeza? Faça a pergunta e ele vai me responder. Se ele me responder com S, sim, se, um Y ou yes, ou seja, me responder ali com um sim, seja em português, em espanhol ou mesmo em inglês, se vier qualquer um desses caracteres, sim, ele tem certeza que ele quer apagar todos os registros que estão no banco de dados. Então, para cada uma das chaves que exista dentro desse banco, eu vou fazer ali o apagar. Eu vou remover esse registro. Apago e dou um retorno para ele depois que esse laço acabar. Mas se ele não tem certeza, eu vou dar uma mensagem para ele. A base foi inalterada. A base está inalterada do mesmo jeito que você deixou depois que executou e de todas as mudanças que você fez. Então, essa daqui é a execução normal que nós vimos lá do outro vídeo. Desse daqui, agora, né, com o último menu 6. Antes de ir para o menu 7, para a opção número 7, que demonstra a integridade, que ela é um pouco maior, eu vou continuar com as outras opções auxiliares que nós temos, que é o ativar debug, o desativar debug, e eles são simples assim, que é basicamente a gente colocar a flag de forma atualizada de quer ativar debug? Coloca true para a variável debug que a gente colocou lá em cima, né, no início do servidor. Ou se eu quero desativar o debug, é só colocar um falso, né, e dizer que ele não vai fazer mais a depuração. Bom, e aí, para cada uma dessas situações, eu faço o debugar, ou eu faço a depuração, eu escrevo no log o registro correto dizendo, olha, ativei a depuração ou desativei a depuração. Isso também vai aparecer lá no nosso debug. Eu tenho uma opção 0, né, que se o usuário digitar 0, se o cliente pegar a opção 0 do usuário e transmitir isso para o servidor, o que vai acontecer? O cliente vai encerrar a conexão. A hora que ele encerrar a conexão, não haverá mais nenhum dado sendo recebido pelo servidor. Então, eu saio desse laço infinito, desse while true, que fica executando pelo tempo indefinidamente que o cliente quer que seja executado, que a aplicação cliente e a pessoa cliente também, né, esteja utilizando a aplicação cliente. Se não houver mais nenhuma comunicação, se a comunicação, a sessão foi encerrada lá do outro lado e que vai ser encerrada aqui também, eu saio desse laço. Então, isso daqui que faz com que a conexão seja encerrada. E aí, a opção interrogação, que a gente falou, que era o caso default, né, que a gente poderia ativar tanto com
a interrogação com qualquer outro caractere que não fosse interrogação, mas que também não fosse reconhecido dentro desse menu, ele vai para a opção na função que nós temos aqui, que é enviar menu. Eu vou até essa função que está definida aqui no servidor, para a gente ver também que a ideia é muito simples. A gente vai construir uma string com um cabeçalho de opções disponíveis e mostramos todas as opções disponíveis que são exibidas lá para o cliente. Isso daqui, então, está dentro de uma string e eu vou construindo essa string com cada uma das opções disponíveis e retorno isso para quem chamou esse envio de menu. Então, simples desse jeito. O envia menu guardo todas as informações dentro da variável dados e tal como a gente falou lá em cima na opção 3 de enviar todo o banco de dados, a variável dados que existe aqui, ela só é de fato enviada, ou a última atualização que existe dentro de um menu para a opção dados, é isso daqui que é enviado toda vez para o cliente. Então, faço todo o tratamento dentro da opção, faço tudo o que tem que ser feito, todas as consultas ao banco de dados, todos os retornos ou todas as operações intermediárias de envio e recebimento de funções, mas a última coisa, seja um retorno para o cliente, ou seja ali alguma coisa a mais que eu tenha que enviar, o último dados, a última variável dados, ela só é enviada aqui fora da cadeia de ifs, fora do encadeamento de ifs que existem aqui. Então, sempre existe o enviar uma mensagem no final de tudo para que o cliente receba essas informações. Tá? Bom, e aí, claro, a gente ainda não viu a opção número 7, já vamos ver essa opção 7 logo na sequência, mas se ele encerrou a conexão, já não existe mais nada para fazer, eu coloco dentro do log que o servidor está sendo encerrado também, se ele encerrou no cliente, agora ele está encerrando no servidor, fecho essa conexão e fecho o arquivo que representa o nosso log, para que então ele fique salvo e a gente possa utilizar, possa vê-lo, possa consultá-lo e ver então tudo o que aconteceu. Então, essas aqui são as opções que normalmente acontecem da execução comum dos nossos códigos. Vamos dar uma olhada agora lá na opção número 7, que é a simulação que a gente faz de integridade. E aí vocês devem ter reparado, à medida que eu fui mostrando esse código para vocês, né, que existem muito texto ou muitas coisas estão escritas aqui no código para poder simplesmente explicar todos esses passos que eu estou falando aqui para vocês, bem como a gente também explicou no vídeo demonstrativo anterior. Mas agora estamos entendendo ali como que o código foi construído. Ok, opção número 7. Como é que ela funciona? Tal qual foi lá na execução passada, eu coloquei para vocês que, para poder fazer essa simulação de criptografia de chave assimétrica, eu estou considerando que o cliente vai ter a chave pública como sendo o número 401 e a chave privada dele, que somente ele reconheceria, mas que aqui, como é uma simulação, estamos explicando o que ele tem lá do outro lado e o que ele usaria para descriptografar a mensagem, o inverso multiplicativo do 401, que nesse caso é o 601. Bem como para o invasor ou para alguma máquina invasora, vai ter a mesma situação de eu vou ter uma chave pública, que é o menor número, que é, por exemplo, o 191, e o inverso multiplicativo dele como chave privada, que é o 911. Colocado esses valores aqui, o que eu faço? A mensagem que eu estou arbitrando que será enviada para fazer essa demonstração é todo o banco de dados. Então, eu estou utilizando aquela função de todo o banco de dados novamente para que a gente possa ver o uso dele, né? Que a gente possa ter, então, ali algum valor que a gente possa transmitir e aí, quando a gente está transmitindo, a gente possa, então, descobrir visualmente, né? A gente ir acompanhando os passos de o que acontece quando a mensagem realmente chega, quando ela é alterada, quais as implicações de todos esses passos. Então, os dados é o que eu, de fato, quero enviar, a mensagem em si. E aí a gente usa a função de criptografar, que a gente já vai dar uma olhada nele, recebendo os dados
que é os dados que a gente acabou de pegar, no caso todo o banco de dados, e uma chave que nós estamos fazendo o encapsulamento, uma chave que a gente está fazendo a criptografia de chave assimétrica. Como eu estou querendo, então, enviar essa mensagem e o servidor, teoricamente, sabe apenas a chave pública do cliente, eu estou utilizando a chave pública para que o cliente, quando receber a mensagem criptografada, use o inverso multiplicativo dela, que use a chave privada dele, que só ele conhece, e aí faça a descriptografia. Bom, qual é a função de criptografia em si que a gente acaba executando? A criptografia que eu executo é uma rodada tripla, que eu vou ter, primeiro, a rotação de 13 posições, para depois fazer a criptografia de chave assimétrica, e aí mais uma rodada de rotação 13. Então, essa daqui é a criptografia que eu faço simulando o TLS com todas as criptografias que acontecem naturalmente nele. Então, a gente está fazendo a simulação de que os dados que seriam criptografados com o TLS estão sendo criptografados dessa maneira. Tem uns dados criptografados aqui para que a gente possa utilizar. Então, ele funciona nesse formato tal qual a gente está utilizando. E veja, né, também, essa criptografia de rotação 3, a criptografia de chave assimétrica, tudo isso vem da biblioteca que nós vimos lá no começo do vídeo, tá? Desse vídeo atual. Deixa eu voltar lá para o debug, para a parte que nós estávamos trabalhando. Então, eu faço essa criptografia, né, tripla, e aí eu mostro a partir do debug, aqui o debug ele vai acontecer independente da flag estar ativa ou não, ele vai exibir essa mensagem ali para o usuário e vai registrar no log independente disso, já que eu quero simular e demonstrar essa integridade das mensagens, ele vai acontecer sem levar em consideração a flag. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar os níveis, e eu acho que agora vale a gente dar uma olhada então ali o que são os níveis e as mensagens. Deixa eu ir então ali para o debug, a gente está aqui na linha 507, 508. Então, deixa eu ir para onde eu faço essa definição de debug, essa função então de debugar, que eu tenho o nível e os dados que eu quero enviar. O que eu faço? Pego o tempo atual, escrevo na tela e depois eu escrevo no log de registro. Então, eu escrevo, faço uma escrita dupla, para que então a gente tenha tanto visual quanto no log sendo exibido então essas informações. O tempo, o nível de debug, ou seja, né, o caractere ou os caracteres visuais que vão representar ali o nível de debug para visualmente ficar fácil de ver ali o que pertence a quê, quem está abaixo de quê, como se fosse uma indentação. E os dados em si que eu quero escrever de fato, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar diretamente lá para aquela parte, que era o 508, mais ou menos. Veja que eu uso o debug em vários lugares. 510 já serve para a gente. Ok. Então, eu envio que estamos simulando a criptografia do TLS, do que aconteceria com o TLS, e exibo essa mensagem criptografada para que a gente possa acompanhar visualmente o que o servidor nos mostra. Vocês vão ver também que eu tenho vários inputs. Esses inputs que estão aqui, eles servem simplesmente para que eu dê o Enter e, na verdade, ele fique, né, ali bloqueado, esperando um Enter para poder prosseguir, para que a gente possa, durante a visualização ou durante a transmissão, como nós fizemos ali do vídeo anterior, a gente possa ir acompanhando devagar, de maneira pausada. Então, ele só tem ali essa função, só serve para isso. Então, a primeira coisa que eu fiz é mostrar o que o TLS enviaria, ou qual é o conteúdo que o TLS enviaria para o cliente. E aí, chegando no cliente, o que eu faço? Bom, se eu criptografei com rotação 13, depois eu fiz a criptografia de chave assimétrica e mais uma rotação com chave 13, então agora eu tenho que fazer o caminho inverso. Primeira coisa, tiro a rotação 13 final, a última rotação 13, que é este ponto aqui que a gente está dando destaque nesse momento. Então, eu uso a descriptografia de rotação 13 para poder retirar essa criptografia que foi feita. Essa é a primeira rodada de descriptografar. Depois disso, como a gente demonstrou lá no outro vídeo, eu tento fazer uma descriptografia de chave assimétrica levando em consideração,
Primeiro, chave pública do invasor. Não vai funcionar. Estamos na rodada 2, ou retirando a criptografia de chave assimétrica nesse momento. Tento fazer essa retirada. Não dá, ou por mais que eu calcule, não chega no valor que eu quero. Por quê? Porque eu não estou utilizando o inverso multiplicativo, a chave privada correspondente àquela que criptografou. Então, não vai funcionar isso daqui, ou até vai te dar um valor, mas não um valor que seria o correto. Mesma coisa com a chave pública do cliente. Por quê? Porque o cliente criptografou com ela, então ela tem que utilizar o inverso multiplicativo e não ela mesma para descriptografar. Tento também com a chave privada do invasor. Como não é o inverso multiplicativo da chave que teve a atividade, que teve a criptografia, então também não vai funcionar. E aí a chave que de fato dá certo é a chave privada do cliente. Então, se a mensagem chegou no cliente e é o verdadeiro cliente e ele tem a sua chave privada, isso significa que vai acontecer a descriptografia de maneira correta. Então, a parte número 2, né, que a gente criptografou com rotação 13, descriptografia, chave simétrica e depois rotação 13, já tiramos rotação 13 e agora a gente acaba de retirar a chave assimétrica. Ainda resta uma rotação 13 para ser removida. Então, a gente faz a descriptografia com rotação 13 final, para que os dados fiquem de fato expostos, e aqui está a mensagem descriptografada com a última rotação 13, e aí eu encerro essa sessão, onde eu consigo demonstrar o sigilo das informações, né, fazendo uma simulação do que o TLS realmente, de fato, faz, para mostrar de que essas funções estão em funcionamento, para que então depois a gente simule a alteração da mensagem, para a gente ver então qual é o caminho que normalmente seria percorrido e o que vai acontecer de fato quando a gente alterar essa mensagem. Então, a gente está fazendo justamente isso. A gente está simulando a mesma situação, ou seja, já tem os dados criptografados. Estou retirando eles com rotação 13 para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, fizemos a primeira parte da descriptografia, só que daí a gente vem alterando a última função lá da nossa biblioteca pessoal de funções e configurações. Aquela última função altera os valores nos índices 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu faço a alteração e exibo as alterações que foram feitas. Aí eu digo que a mensagem, ou a execução, ela finalizaria ali. Por quê? Porque se a gente continuasse, a gente veria que haveria a checagem dos dados, né, do código verificador para cada um dos caracteres, e isso daria um erro. Então, a gente já poderia finalizar ali e mostrar que não teria o sucesso se a mensagem fosse alterada, a integridade dela estaria preservada. Mas, se a gente continuasse, e foi o que nós fizemos da demonstração do vídeo, os próximos passos seriam, né, o que deveria acontecer. Então, eu recupero os dados criptografados, eu faço de novo, já que eu fiz várias descriptografias aqui, eu fiz várias alterações, pego aqueles dados criptografados do TLS e, como ele está regenerado, tenho que retirar a rotação 13, depois faço a descriptografia com a chave assimétrica correta, então eu uso a chave privada do cliente. Desculpa. Tem um passo aqui intermediário que eu acabei pulando, né? Isso aqui seria o uso normal sem alteração. O que a gente faz? Então, a partir dos dados criptografados, a gente faz a descriptografia com rotação 13, ok? Realizamos essa descriptografia. Antes de fazer a descriptografia com a chave assimétrica, eu faço a alteração, tal qual a gente viu ali em cima, que ela de fato ocorre. E aí sim, depois da alteração feita, a gente faz a descriptografia com a chave privada do cliente. A gente faz a descriptografia com a chave assimétrica utilizando a chave privada do cliente, ou seja, o inverso multiplicativo daquela que de fato criptografou. E aí a gente vai ver que a mensagem ela fica corrompida. Apesar de ainda existir uma criptografia a mais, que é a última rotação 13, que está aqui embaixo, apesar disso, a mensagem já está alterada e ela está diferente do que deveria ser, como a gente mostrou anteriormente. Dá até para comparar com o que ela deveria ser e o que ela se tornou. Mas mesmo assim, seguindo adiante, a gente descriptografa com a última rotação 13, que ainda falta,
E aí eu tenho os dados todos bagunçados, que chegou até o servidor, se a mensagem foi alterada, ele fez todos os seus passos corretos, mas a mensagem apresenta um erro. Então a gente exibe isso daqui e guarda essa mensagem errada, corrompida, guarda ela dentro de dados para que ela de fato seja enviada para o cliente e o cliente receba aquela mensagem toda bagunçada, toda embaralhada, que não faça o menor sentido. Então, essa daqui é a maneira que nós mostramos o menu set, que mostra a integridade das mensagens que vocês viram lá no outro vídeo. Eu vou tirar o zoom que nós temos aqui e voltar para a nossa apresentação, para que a gente possa ver então que esse é o servidor, ele tem praticamente todas as ações que de fato tem que acontecer aqui. Então, é no servidor que acontece a maior parte da ação de comunicação entre cliente e servidor. Porém, a gente pode seguir adiante e a gente pode ver agora a nossa próxima entidade aqui, que é a entidade cliente. O cliente ele vai ser muito simples, onde nós vamos preparar a conexão para eles poderem se conectar corretamente ao servidor e interagir com esse servidor. A gente vai ver agora com o código, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É um código muito simples, bem pequeno em relação a todos os outros que a gente teve até esse momento, porque quem faz todo o trabalho é o servidor. E o cliente ele fica muito mais como uma opção de receber as informações e estou exibindo elas ou estou solicitando serviços. Então, deixa eu ativar o zoom para que a gente possa ver a parte do cliente. Então, esse daqui é o módulo do cliente. E a gente possa, mais uma vez, olhar todas as execuções que existem ali, então, nesse cliente. Veja só que até mesmo na hora de incorporar os módulos, é bem menos coisas de carrego o socket, obviamente, carrego o encapsulamento TLS e a biblioteca pessoal. Apenas isso daqui basta para o cliente funcionar corretamente. Não tem nenhuma função especial nele, mas a execução principal do programa principal ocorre da seguinte maneira. Tem um socket, eu crio um socket, né, considerando IPv4 e TCP. Depois, vejo qual é o contexto TLS que eu tenho que carregar corretamente. Então, né, eu carrego o contexto, digo onde que estão os arquivos da unidade certificadora, né, da autoridade certificadora. Faço a verificação de hostname do servidor. O certificado ele tem que ser requerido, ele tem que ver então se existe o certificado correspondente e faz o encapsulamento da conexão do socket que foi criado com base ali no localhost. Fez isso daqui, a conexão TLS está praticamente pronta para poder funcionar e a partir daí eu tento me conectar no endereço do servidor utilizando a porta do servidor. A partir de então, com a conexão estabelecida, eu já posso exibir um prompt de interação ali no cliente para que ele possa enviar alguma mensagem para o servidor. Então, veja lá, é o prompt do CMD1, que está na biblioteca pessoal. Exibo isso daqui e aguardo alguma interação deles. E aqui eu também estou utilizando a variável dados, que é utilizada bastante ali para o nosso cliente. E veja que quando ele recebe essa mensagem, enquanto não for a opção 0, ele envia o dado que foi recebido, ou a opção que a pessoa quer enviar para o servidor, e aguarda a resposta do servidor. Quando o servidor responder, mostra isso na tela e pega a próxima opção, ou espera pelo próximo dado que será enviado. Simples desse jeito. Então, vai fazendo essa interação o tempo todo para que, de fato, né, a comunicação ocorra. Então, se for a opção 0 depois que já fez alguma interação aqui nesse menu, ok, está na hora de finalizar. Envia que ele quer finalizar para o servidor. Espera essa resposta de ok, que ele também vai finalizar, e fecha essa conexão. Simples. Mas se também for a primeira vez, logo no começo já digitou o 0, não entra no laço, envia o 0, que ele quer finalizar a conexão, encerra a conexão dele, e aí o servidor lá na ponta dele também encerra. Então, o cliente é simples desse jeito. Deixa eu voltar para a nossa apresentação.
gente possa continuar e ver o nosso último código, que mostra o invasor. No invasor, o que nós temos é praticamente o mesmo código do cliente, só que a alteração diferente que ele faz é na preparação da conexão com o servidor, que, de duas, uma, ou ele não carrega os certificados, que é o caso padrão que acontece lá no nosso código, ou que ele carrega um certificado errado, um certificado que é inválido, que não vai conseguir concluir a conexão com o servidor. E a partir disso, ele tenta interagir com o servidor, tal qual um cliente normal, enviando as mensagens, os pedidos, etc., como foi na que a gente acabou de ver, tanto do servidor quanto recentemente agora do cliente também. Então, só para a gente poder acompanhar isso daqui, apesar de já estar lá no outro vídeo, vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar essa diferença que existe agora no código do invasor. Então, o que existe? As mesmas definições iniciais de socket, TLS e biblioteca padrão, o principal, né, inicial, pessoal, pois cria o socket e aqui a diferença principal é essa linha que está aqui, que é a linha 56. Na hora da gravação ele era a linha 55, né, daquela gravação anterior, mas agora é a linha 56 porque eu adicionei uns comentários para ficar mais fácil quando vocês forem consultar os códigos, tá? O que tem? Lá no cliente, ele está assim, desse jeito, que ele carrega os certificados corretos. Mas na primeira execução que eu demonstro para vocês, o invasor, ele está desse jeito, onde eu não carrego nenhum certificado. Então, como existe a verificação dos certificados, que ele tem que olhar na autoridade certificadora, etc., como ele não faz isso daqui, então dá um erro e ele nem segue adiante, como ficou demonstrado no vídeo anterior. E aí a segunda demonstração que eu faço para vocês é dessa outra linha, onde eu carrego um certificado inválido, ou a cadeia de certificados que tem ali, ele é um certificado inválido que não faz com que se conecte corretamente. Então, isso aqui é um outro certificado que nada tem a ver com o certificado do servidor. E quando ele faz isso, também as informações não batem, ele não consegue se conectar e a execução nem acontece. Então, a única mudança que de fato existe são dessas linhas aqui, da 55 até a linha 58. Todo o restante se mantém igual do cliente, porque o invasor é um cliente não autorizado que quer se comunicar com um servidor. Então, a única mudança que de fato tem é essa, e todas as outras são iguais. Tá? As outras funções e definições que existem são todas elas iguais aqui para a gente. Bom, pessoal, então, com essa última explicação, com esse código final aqui, a gente conseguiu ver a explicação, né, de como todos esses códigos foram construídos para que seja, então, um complemento, seja algo a mais, além da demonstração que nós fizemos. Como aquele vídeo já estava longo e talvez não fosse interessante de ficar tudo em um único vídeo, eu fiz essa divisão para que lá ficasse somente as demonstrações e aqui ficasse a explicação do código. Espero que esse vídeo aqui possa ter sido esclarecedor, que isso possa contribuir para vocês e que, de alguma maneira, né, se agregou valor. Muito obrigado pelo tempo de vocês assistindo e nos encontramos depois em algum outro momento com algum outro vídeo, com alguma outra informação ou qualquer outro ali tratamento de informações, de dados, né, de necessidades que a nossa comunidade científica possa vir a ter. Então, no mais, bom dia para vocês e tudo de bom.